Agora, como uma mulher, se ela está casada com Cristo, a palavra, ela não pode estar casada com uma igreja denominacional ao mesmo tempo, pois ela está sujeita a isso. Ela não pode viver com ambos os maridos ao mesmo tempo. Eles são contrários um ao outro. Um é enviado por Deus, o outro é feito pelo homem. Assim sendo, são contrários. Ele disse que a palavra de todo homem seja mentira e a minha seja verdade. Deus disse isso. São tão contrários um ao outro quanto a lei era da graça. Como Paulo fala aqui, um deve estar morto para ter o outro. E se ela tentar ter os dois, será chamada de adúltera. Oh, pensem nisso. Nova York, Arizona, em todo o país, pensem nisso. Deus disse, se ela trata de estar casada com os dois ao mesmo tempo, será chamada de adúltera. Qual adúltera pode entrar no céu? Casaria Deus com uma adúltera? Com certeza não. Ele nos pediu para não fazer isso. Ela será chamada de adúltera. Então, seus filhos, se ela é uma adúltera, seus filhos são ilegítimos. Ilegítimos. Ilegítimos em relação a quem? Não em relação à igreja, mas à palavra. Ela é ilegítima. Que quadro este aqui em Apocalipse, da era da igreja de Laodiceia dos últimos dias. Que grupo ilegítimo. Que mistura denominacional. Mornos, comportam-se mal e chamam-se de cristãos e negam a palavra de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, como o profeta disse que seriam. O matrimônio é a instituição mais antiga do mundo. O matrimônio foi realizado e instituído pela primeira vez no Jardim do Éden. Uma mulher é incumbida de certas características que ela não deve profanar. Uma mulher é incumbida disso. Não há criatura na terra como a mulher. Não existe cadela, não existe fêmea de espécie alguma a quem tenha sido confiada a característica que uma mulher tem. A mulher nem mesmo estava no princípio da criação, porque Deus sabia que ela cairia. Todas as outras fêmeas não poderiam cometer adultério. Ela é a única que pode cometer adultério. Se ela houvesse sido feita como original, estaria em desacordo com a grande sabedoria de Deus. Veem? Ela foi feita um produto derivado de um homem. Mas por ter sido moldada assim, ela também recebeu um encargo sagrado de Deus para a redenção. Ela tem características que não deve profanar. Se ela as manchar, será desonrada para o resto da vida. Não importa o quanto seja perdoada, ela não pode ser justificada. Vou abordar isso daqui a pouco. Tenho uma escritura sobre isso em alguns minutos. Ela pode ser perdoada por sua profanação, mas não pode ser justificada nesta vida. Isso sempre estará com ela. Observem agora. Isso lhe foi dado. Ela pode ser perdoada, mas não justificada. O corpo foi dado a ela, um encargo sagrado confiado por Deus. Nenhuma cadela, nenhum pássaro, nenhum outro animal, nenhuma outra criatura é assim. Não, ela é única. Por isso, essa é a razão porque é tão sagrado, é que ela deve trazer vida na terra. Seu corpo é o berço da vida, e é por isso que lhe foi dado esse encargo sagrado. Agora, aqui é onde muitos de vocês, teólogos, podem discordar. Isso é o que corrompeu toda a raça humana, aquele adultério, no princípio.
Seu berço de vida foi corrompido. Ela deu à luz aqueles gêmeos, Caim e Abel. Um ato, 2 filhos. Examine as Escrituras. Sim, notem agora. Constatamos que o corpo dela é um berço de vida e, portanto, um encargo sagrado. Não deve ser maculado. Bem, estou falando agora, usando isso como uma ilustração para lhes mostrar onde a igreja está. Não estou falando de vocês, mulheres. O que quer que vocês sejam, isso é entre vocês e Deus, ou vocês, homens. Mas estou falando da igreja e Cristo. Agora, isso lhe é dado para gerar vida que somente o próprio Deus pode dar. Seu marido pode ser o portador do germe, mas Deus tem que produzir a vida. Isso mesmo. Toda vida tem que vir de Deus. Qualquer vida tem que vir de Deus. Se for pervertida, e isso é que a torna pecaminosa, mas a vida tem que vir de Deus. Ele é o autor da vida. Agora, ela tem um sagrado. Quero nomear 3 coisas aqui, das quais ela não deve se afastar. Agora, estou falando, mantenham a igreja em mente enquanto falo isso para a mulher natural, assim como Paulo o faz aqui no capítulo 7 de Romanos. Ela tem um encargo sagrado de virtude que lhe foi confiado por seu Senhor. Uma virtude em particular. Nada mais a tem, a não ser a mulher. Correto. Isso foi confiado a ela por Deus. Ela não deve profanar essa virtude. Se ela faz algo errado, ela deve confessar isso ao seu marido antes que ele a aceite e corrigi-lo. Da mesma forma que a igreja que estava casada com a lei também tem que vir diante de Cristo antes do segundo casamento. Ela tem que confessar isso. Se ela não o fizer e viver com seu marido por 10 anos e depois confessar, ele tem o direito de repudiá-la e se casar com outra mulher. Essa é a Escritura. Fornicação é uma vida imunda. José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele intentou deixá-la secretamente, veja, depois de já estar comprometido com ela. Quando você está comprometido com ela, aos olhos de Deus, você está casado com ela. Notem agora, ela tem um encargo sagrado de virtude que lhe foi dado, confiado a ela pelo Senhor. Deus deu a ela essa virtude, tal como foi no jardim do Éden. Ela pode dizer sim ou não. Ela tem um encargo sagrado de feminilidade que lhe foi confiado, que ela não deve violar. A feminilidade da qual estou falando aqui é sua conduta, seu caráter em relação aos homens, não permitindo que qualquer homem olhe para essas telas e veja essas estrelas de cinema se beijando e abraçando, se agarrando e por aí com essas mulheres. Uma mulher que faz isso é de mau caráter. Ela pode ser virtuosa em outros aspectos, mas veja, em seu coração, quando essas glândulas, as glândulas sexuais estão nos lábios. Quando um homem beija uma mulher, ele está potencialmente cometendo adultério. As glândulas sexuais estão nos lábios da mulher e nos lábios do homem. Ele poderia beijá-la na mão. Isso não misturaria suas glândulas sexuais. Mas as glândulas sexuais estão nos lábios. E veja toda essa bobagem em Hollywood hoje em dia, com todo esse agarramento e amor livre com as mulheres, e assim por diante, e garotinhas olhando tudo isso. Não é de admirar que nossa moral esteja podre e decadente e suja, veja, porque isso é exposto diante das crianças.
Isso mesmo, tem que ser assim no último dia. Agora, mantenha a igreja em mente. Ela está se beijando, se agarrando e se misturando com tudo, menos com a palavra, permitindo o diabo e a instrução e as pesquisas científicas e assim por diante, quando a ciência, a instrução, tudo é absolutamente contrário a Deus. Todo o sistema de civilização que temos agora é absolutamente anticristo. É contra Deus. Você diz, contra a civilização? Deus terá uma civilização num dia desses, que não terá nenhuma morte associada a ela. Esta civilização moderna veio de Satanás. Vou provar isso a vocês, se o Senhor permitir, hoje à noite pela Bíblia. Todas essas coisas são de Satanás. Nossa nova civilização não terá nada disso. Ela tem essa feminilidade sagrada. Não é de se admirar que os homens ajam com as mulheres da maneira que agem. É porque as mulheres agem com os homens do jeito que eles agem. Ela se apresenta aqui fora usando shorts apertados e roupas masculinas e coisas na rua, requebrando-se. Não importa o que ela diga, ela pode ser tão virtuosa para o marido quanto possível, mas, aos olhos de Deus, ela é uma adúltera. Qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E ela se apresentou como tal. E é exatamente isso que a igreja tem feito com o mundo. Observem, isso é confiado a ela. Virtude sagrada, feminilidade sagrada e então maternidade sagrada. Honrar seu marido. Vejam só hoje, em determinadas cidades, em muitas cidades, até organizam grandes festas no que chamam de sociedade. Inclusive, membros de igreja colocam seus chapéus no chão e todos ficam bêbados e jogam suas chaves nele. Cada mulher vai e pega uma chave do chapéu do homem com quem ela vai ficar no fim de semana. Todos os tipos de festas como essa. Tenho tanto a dizer aqui, se o Senhor permitir, mas não tenho tempo para entrar nisso. Que imundície! E a igreja está igualmente ruim, correto, cometendo adultério com tudo. E ela não tem nada que estar se envolvendo. Ela deveria permanecer com a palavra. Edifícios estão bem, hospitais estão bem, todas essas outras coisas estão bem. Programas educacionais, isso está bem. Temos que viver aqui, temos que ler, escrever. Essa é uma economia. Veja, no princípio não tínhamos que vestir nenhuma roupa. Vou pregar sobre isso mais tarde essa semana, se o Senhor permitir. Mas temos que usar roupas porque Deus nos deu roupas. Porém, no princípio não precisávamos delas, estávamos velados. Agora ela está velada para o seu pecado. Ela nem sabe que está pecando. Veja como estava lá. Agora ela está velada pelo diabo. Lá ela estava velada por Deus. Essa é a diferença.